Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Bio Ressignifica. Eu sou a professora Jéssica, tá? Professora de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre os sais minerais, tá? Um assunto que cai bastante aí nas provas do Enem, também nas provas de vestibulares, tá? E se você está estudando aí para o vestibular, é importante você ficar ligado aí nos sais minerais. Mas antes de a gente começar a aula, tá? Eu vou pedir aí para vocês curtirem aqui o vídeo, tá? E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. E se você gosta desses conteúdos de biologia que a gente tem publicado aqui, não esquece também de ativar o sininho para que assim, sempre que eu publique novos vídeos, você seja notificado, tudo bem? Bom, então vamos lá, né? Antes de a gente falar dos sais minerais, vamos falar primeiro da constituição química das células, né? Então as células, elas são compostas de substâncias orgânicas, tá? Que são o quê? Proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, aminoácidos, nucleotídeos, tá? E a gente vai ter também as substâncias inorgânicas, que são o quê? A água e os sais minerais, certo? Então é dos sais minerais que a gente vai falar. Então, os sais minerais, eles são substâncias inorgânicas, e aí você me pergunta, o que são substâncias inorgânicas, né, Jéssica? As substâncias inorgânicas, elas são o quê? Moléculas simples, que não apresentam carbono na sua constituição, certo? E nós não conseguimos produzir no nosso organismo. Então, a gente precisa obter a partir de fontes alimentares, tá? A partir de folhas verdes, da alimentação em geral. Além disso, a maior parte das substâncias inorgânicas são encontradas nos ossos, tá? Sendo que o cálcio, o fosfato de cálcio, ele representa aí a maior parte dos sais minerais que constituem o nosso. Bom, eu irei colocar aqui 3 características dos sais minerais na figura aqui do lado, tá? Então, os sais minerais, eles são micronutrientes porque eles são requeridos em baixas quantidades no nosso organismo, né? Comparado com outros nutrientes, como, por exemplo, carboidratos, proteínas, que são requeridos aí em altas quantidades, tá? Eles são obtidos a partir de fontes alimentares e também da água, então nós ingerimos, né, esses sais a partir da alimentação e também dissolvidos na água. E obtemos a partir dos vegetais, porque os vegetais os obtêm, certo? Obtêm esses sais minerais a partir da absorção da água também. Então nós, como consumidores primários, acabamos nos nutrindo, né, da plantinha ali que contém um sal mineral também. Esses sais minerais, eles participam aí das reações químicas, tá? Das células. Aí você me pergunta, Jéssica, mas o que são as reações químicas? Calma que eu vou te explicar, certo? As reações químicas nada mais são do que o chamado e conhecido metabolismo, que você tanto ouve falar, fulano tem um metabolismo bom, fulano tem um metabolismo ruim. Não é assim mesmo que a gente escuta falar sobre o metabolismo? Vamos entender o que é o metabolismo. O metabolismo, ele se divide em 2 partes, tá? Anabolismo e o catabolismo. Vamos falar de cada um deles por parte, tá? Primeiro, o anabolismo. O anabolismo é a construção de moléculas. Anabole é uma palavra derivada do grego que significa o quê? Construir, certo? Então, a partir do anabolismo, a construção de moléculas. Então, tem os reagentes, que são moléculas menores, e a partir dessas moléculas menores, eu vou ter a formação de um produto maior, certo? Um exemplo de anabolismo é o que é a síntese de proteínas a partir dos aminoácidos. Então, tem ali os aminoácidos que são pequenos, tá? A junção desses aminoácidos vai formar uma proteína. E o que acontece? É que nas reações de anabolismo ocorre o armazenamento de energia, tá? Então, o produto, ele tem mais energia do que os reagentes. No caso específico da proteína, a proteína tem mais energia do que os aminoácidos, tá? Então, o anabolismo é chamado de reações construtivas, tá? Que visa a construção de moléculas, e também
ele é chamado de endergônico ou endotérmico por conta que é uma reação que armazena energia. Tá? Já o catabolismo é a reação inversa. O catabolismo, ele visa o quê? A destruição. Catabole também vem do grego e significa o quê? Destruir, tá? Então, é a reação inversa aqui do anabolismo. Um exemplo de catabolismo, a gente vai ter o quê? A glicólise, tá? Que é a quebra da molécula de glicose, né? O monossacarídeo, lá na respiração celular, onde a gente vai ter o quê? A gente vai ter piruvato e vai ter também ATP. Então, o que acontece? O equilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo vai promover a homeostase do nosso corpo, tá? Homeostase é o equilíbrio para manter as reações ocorrendo aí normalmente, ocorrendo sem problema nenhum, tá? Então, o que acontece? Os sais minerais, eles participam dessas reações químicas, tá? De anabólicas e catabólicas, por isso eles são tão importantes para o nosso organismo. Nós temos que obtê-los a partir da alimentação, né? A gente tem que ter uma alimentação rica em nutrientes, né? Nesses sais aí, para poder o organismo funcionar direitinho, tá certo? Bom, e de que forma esses sais, né, eles são encontrados no organismo? Dá uma olhadinha aí na tela, tá, que eu vou mostrar para você. Eles são encontrados dissolvidos na forma de íons na água, tá? Então, a gente sabe que os íons, eles são elementos químicos, né, que possuem carga elétrica. A gente vai ter os cátions, que possuem carga elétrica positiva, e a gente vai ter os ânions, que possuem carga elétrica negativa, né? Então, os sais minerais, eles são encontrados aí em forma de íons no organismo. Eles também são encontrados, né, combinados com moléculas orgânicas, tá? E aí eu coloquei essa imagem, tá, que está mostrando o quê? O ferro. Certo? O ferro é um exemplo de sal mineral que é encontrado associado à hemoglobina, uma molécula orgânica aí presente no nosso sangue, que a gente vai falar dela mais para frente, tudo bem? Eles também são encontrados na forma de cristais, tá? Como, por exemplo, o fosfato de cálcio, que é encontrado aí nos nossos ossos. Bom, e quem são esses sais minerais, né? Eu coloquei aqui alguns, tá? Alguns bem conhecidos, mas tem muitos outros. Então, a gente vai ter o cálcio, o cloro, cobre, ferro, flúor, fósforo, iodo, magnésio, sódio. A gente tem o potássio, o zinco, entre outros sais minerais. Então, a gente vai falar aqui de alguns deles, tá? A gente vai falar do cálcio, do ferro, do sódio, potássio, fósforo, cloreto e iodo, porque são aqueles que mais caem aí nas provas do Enem. Bom, mas o que é que você precisa saber sobre esses sais minerais, né, para poder responder as questões aí do Enem? Você precisa saber quais são as funções desses sais, tá? Isto envolve outros conteúdos, mas que você não precisa saber deles aqui agora, porque eles estão associados com outros temas, né, da biologia. E aí você precisa se preocupar em saber quais as funções de cada um deles, né, memorizar, na verdade. Então, a gente vai falar aí do cálcio. Então, o primeiro sal que a gente vai falar é sobre o cálcio, né? O cálcio, ele é bastante conhecido, né, porque ele participa o quê? Da nossa contração muscular, né? Ele auxilia e é um sinal para que ocorra a contração muscular a partir daquelas proteínas, né? Miosina e actina, que participam aí da contração muscular. Outra função do cálcio é porque ele é importante, né? Participa aí da coagulação do sangue e também faz parte do que? Das estruturas ósseas, faz parte dos dentes, faz parte de alguns exoesqueletos de alguns animais, tá? E participam da mobilidade do espermatozoide. O cálcio, ele também tem essa função de atuar aí no movimento do espermatozoide.
Bom, e de onde, né, nós obtemos o cálcio? O cálcio é obtido a partir de alimentos, né, como a gente bem conhece, o leite, ovos, né, e alguns vegetais também, verduras, né, como o espinafre, por exemplo. Outro sal mineral é o ferro, né? O ferro ele é importante e também bastante conhecido por participar da constituição das moléculas, né, de hemoglobina e mioglobina, certo? Aí a gente precisa saber que a hemoglobina e a mioglobina são um tipo de hemoproteínas, tá? E o que são hemoproteínas? São moléculas constituídas de uma estrutura M, tá? Não proteica. E a gente vai ter também aí uma estrutura proteica, que no caso é a globina, formando o que? Hemoglobina, certo? A hemoglobina está presente lá no sangue, né? E ela tem a função que de transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos, né? Enquanto a mioglobina está presente lá nos músculos. Mio significa, remete à palavra músculo, né? E ela está lá no músculo e tem a função de armazenar oxigênio e também transmitir esse oxigênio para os tecidos, tá? Então, o ferro é importante por participar aí da constituição, tá? Das moléculas aí de M-proteínas, mioglobina e hemoglobina, sendo importante também no transporte de oxigênio aí para os tecidos do nosso corpo. Então aí na imagem, tá? Eu vou colocar aqui a imagem da hemoglobina para vocês visualizarem como que essa molécula ela é formada, tá? Então aqui a gente vai ter um grupo M, tá? Que é um grupo não proteico, certo? E aqui a gente vai ter a globina, que é um grupo proteico. A globina ela é formada de 4 proteínas, certo? Essas proteínas aqui, em cada uma delas, vai se ligar ao grupo M, e o grupo M ele contém o ferro, tudo bem? Ele contém o ferro, então o ferro ele faz parte aí da constituição dessas moléculas. Então, o que acontece quando nós temos uma dieta pobre em ferro, né? Quando os nossos níveis de ferro no organismo estão baixos? Ocorre o que nós chamamos de anemia, né? E um tipo de anemia que cai bastante no Enem é a anemia ferropriva, que é justamente decorrente da ausência de nutrientes contendo ferro na nossa dieta, tá? Então, a baixa ingestão de ferro na nossa alimentação faz com que nós tenhamos, né, uma baixa quantidade de hemoglobina, tá? Por quê? Por que isso acontece? Porque o ferro ele não participa lá do grupo M, como eu mostrei lá na imagem. Olha, eu vou colocar a imagem aqui de novo para vocês. Então o ferro, né, ele participa aqui do grupo M, como já foi mostrado, certo? E se eu não tenho ferro, se a minha dieta é muito pobre em ferro, o que acontece? Que eu não vou ter a formação desse grupo M. Se eu não tenho a formação do grupo M, não tem como juntar esse grupo M, obviamente, com a globina para formar a molécula de hemoglobina. Então, voltando aqui, então eu vou ter baixa quantidade de hemoglobina no sangue. A anemia é caracterizada pela baixa quantidade de hemoglobina no sangue. Se eu tenho baixa hemoglobina no sangue, o meu transporte de oxigênio para os tecidos, ele vai ser o quê? Prejudicado, tá? Além disso, a anemia, né, a falta de ferro, vai levar a baixa uma diminuição na quantidade de energia que a gente tem, porque o oxigênio ele também é importante para a formação de energia. É por isso, por exemplo, que indivíduos, né, que apresentam anemia, eles se sentem muito fracos, sentem tontos, sente também uma sonolência, falta de ar, né, aquele cansaço que bate devido a essa falta de energia, por conta da ausência aí, ou da diminuição, na verdade, seria da diminuição do oxigênio aí nos tecidos. E o oxigênio ele é importante para ter, né, para manter a energia do indivíduo.
Então, o ferro, ele é obtido na nossa dieta a partir de duas formas, tá? Ele é obtido na forma orgânica, tá? Que é a forma M, e que a gente obtém a partir do que? Das carnes vermelhas. Então, a gente consome carne vermelha e acaba consumindo também aqueles grupos M, tá? Que constitui lá a molécula de hemoglobina, tá? Então, o ferro é consumido nessa forma M, foi chamada de forma orgânica. Essa forma é a forma mais absorvida pelo nosso organismo, porém a maior parte do ferro que a gente consome, né, é obtido a partir da forma inorgânica, na dieta inorgânica, onde a gente vai ter o que? O ferro ferroso, que é o Fe2+, e o ferro férrico, que é o Fe3+. Então, o que acontece? Que o ferro férrico, certo? Ele não consegue se ligar, tá, ao oxigênio, ou seja, lá na molécula de hemoglobina, o grupo M, que se liga ao ferro férrico, não consegue a hemoglobina captar a molécula de oxigênio, certo? Para fazer esse transporte para os tecidos, né? Para transportar o oxigênio aí para os tecidos. Então, eu vou recapitular aqui para vocês. A molécula de hemoglobina, ela pode estar associada ao ferro de duas formas, né? No caso do ferro ferroso, que é aquele que consegue, certo? A hemoglobina ela vai conseguir captar o oxigênio, e no formato de ferro férrico, que é aquele em que a hemoglobina ela não consegue captar o oxigênio. Então, para resolver esse problema, muitas pessoas gostam de consumir, né, se alimentar, colocando o que? Limão, alguma coisa ácida ali na comida, para poder ter essa conversão aí do ferro férrico em ferro ferroso. A gente vai falar agora do sódio e do potássio. Então, o sódio e o potássio, eles são importantes porque eles participam aí da bomba de sódio e potássio, mas a gente não vai falar da bomba de sódio e potássio aqui. Você pode assistir um outro vídeo aí no YouTube, tá, relacionado à bomba de sódio e potássio, que é um assunto bastante extenso. Então, o sódio e o potássio, ele auxilia na manutenção da polaridade das células, ou seja, a gente tem uma célula com meio intracelular negativo e o meio extracelular positivo, certo? E isso devido à bomba de sódio e potássio, que sempre vai o quê? Expulsar sódio para fora e colocar potássio para dentro. Além disso, o sódio e o potássio, eles são importantes, né, para manter o equilíbrio osmótico das células, né, uma vez que ele regula aí o transporte desses íons de forma que a célula ela não fique túrgida e venha a entrar muita água na célula devido à alta concentração de íons dentro das células, tá? Agora a gente vai falar do fósforo, tá? O fósforo, ele é importante porque ele participa dos ácidos nucleicos, né? Ou seja, dos nucleotídeos. Então, eu vou colocar aí a imagem para vocês darem uma olhadinha, tá? Aqui a gente tem os nucleotídeos do DNA, tá? E aqui a gente tem os grupos fosfatos, que lembram quem? O fósforo, não é verdade? Então, os nucleotídeos eles são formados de um grupo fosfato, uma pentose de 5 carbonos e uma base nitrogenada, tá? E o fósforo ele participa aqui da constituição dos ácidos nucleicos. E participa também, obviamente, que da constituição do ATP, né? Da molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato, que é essa molécula aqui que vocês estão vendo, né, que contém 3 fosfatos e uma base nitrogenada aqui de adenina. E o fosfato ele é encontrado em carnes, ovos e cereais integrais. O
Outro íon que a gente vai falar agora é o cloreto. O cloreto, ele é importante porque faz parte do ácido clorídrico, né, que faz parte lá do suco gástrico do nosso estômago, tá? E esse suco gástrico, ele é importante para a digestão dos alimentos, né, para a quebra de proteínas em polipeptídeos e aminoácidos. E também, além da digestão dos alimentos, né, ele é importante para manter o estômago protegido, né, de possíveis micro-organismos. Então, a deficiência, né, em alimentos contendo cloreto vão levar à deficiência do ácido clorídrico, que por consequência vai levar a uma maior suscetibilidade, né, do organismo a infecções ali no estômago, tá? Então não podemos consumir, né, alimentos contendo cloreto em excesso nem em baixas quantidades, né? O excesso também faz mal, porque pode provocar o que? A azia, úlceras, tá? E gastrites. Então é bom evitar aí o excesso, assim como também é bom manter uma alimentação aí balanceada. O próximo sal que a gente vai falar é sobre o iodo, tá? O iodo, ele é importante para a formação dos hormônios tireoidianos, tá? T3 e T4. Esses hormônios, eles são produzidos por uma glândula que a gente tem aqui, né, em frente ao pescoço, tá? E essa glândula aqui, mais ou menos em frente da traqueia, localizada mais ou menos aqui nessa área do pescoço, ela vai produzir esses hormônios, tá? Só que esses hormônios, eles têm em sua constituição o que? O iodo. O T3, ele é formado de 3 iodos, o T4 é formado de 4 iodos. Então, a falta de iodo no organismo provoca também a diminuição desses hormônios T3 e T4, que é um processo chamado aí de hipotireoidismo, tá? O hipotireoidismo é a baixa desses hormônios e o hipotireoidismo, ele é caracterizado pelo inchaço do pescoço, tá? Formando o bócio endêmico. Então, os alimentos que são ricos aí de iodo são os frutos do mar, né? E as águas salinas do mar são ricas em iodo. Então, como muitas pessoas moram distante dessas áreas, tá? Começou a haver um déficit de iodo, as pessoas começaram a ter bócio endêmico e hoje, para evitar esse problema, foi estabelecido em lei quantidades, né, teores mínimos de iodo que são necessários para que o indivíduo ele evite aí ter esse bócio endêmico, tá? Ter o hipotireoidismo, que é a baixa desses hormônios T3 e T4. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de sais minerais. Me conta o que você achou aqui nos comentários, tá? E até mais!